meu querido irmão, minha querida irmã, querida e querido jovem. Mais um momento nós estamos aqui, tendo este privilégio de aquietar diante de Deus o nosso coração, estando aqui nos colocando disponíveis para que esse Deus possa continuar falando ao nosso coração. E nós estamos com este privilégio de falarmos sobre a vida conjugal. Graças a Deus, eu sou grato a Deus, me sinto um privilegiado. De fato, a misericórdia e a graça do Senhor têm nos alcançado. Graças a Deus, depois de todas as experiências que tivemos, nós somos devedores tanto à nossa consciência quanto a esse Deus. Nós somos devedores de testemunharmos que a boa mão do Senhor está conosco. E a palavra de Deus, ela fala que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. E nós estamos aqui para darmos este testemunho, que graças a Deus, as misericórdias do Senhor, a sua abundante graça, nos alcançando, tem dado-nos condições de prosseguirmos em todas as áreas da nossa vida. E graças a Deus que a vida conjugal também, ela está incluída. Nós temos aqui tomado como base para falarmos da vida conjugal, um assunto que começou lá no livro de Gênesis, quando nós estamos aqui tomando a palavra de Deus como norte para a nossa vida. E o Senhor tem abrido essas porções para nós. Nós chegamos até aqui hoje, tomando aqui a palavra de Deus fala em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós estamos agora nesse estado glorioso, que é o estado do amor e da moderação. Passamos por vários temas e hoje nós nos vemos aqui dentro de um vaso que se chama amor e moderação. No áudio anterior nós falamos sobre as conversas assertivas, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de nos portarmos diante do nosso cônjuge, com esse espírito agora de fazermos bem ao nosso cônjuge. Graças a Deus, essa conversa assertiva, nós falando aquilo que precisamos falar, aquilo que precisa-se de ser falado, mas não apenas falar de uma maneira assertiva, graças a Deus. Quando nós nos preocupamos em falarmos acertadamente aquilo que precisa ser falado, há um avanço no nosso relacionamento conjugal, há um avanço na nossa comunicação. Agora, essa comunicação assertiva, ela avança para um estado de uma comunicação afetiva e efetiva. Graças a Deus, nós estamos agora falando algo que é efetivo, que precisa ser falado, assuntos e temas que precisam ser discutidos. Não existe nada mais íntimo nesse universo, humanamente falando, quer seja uma vida conjugal. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por este privilégio de estarmos aqui tendo essa realidade de sermos uma só carne e dentro desse espírito de sermos uma só carne. Então nós precisamos falarmos afetivamente,
falarmos aquilo que precisa ser falado efetivamente, mas nós falarmos isso afetivamente. Graças a Deus, nesse dia nós queremos falar sobre as fases que essa comunicação efetiva e afetiva, ela precisa passar por elas. A primeira fase que essa comunicação precisa passar é a comunicação, diálogo e confiança. Essa aqui é a fase da sensação. Graças a Deus nós temos visto a importância de nós nos comunicarmos adequadamente. Quando nós nos comunicamos adequadamente, essa conversa, na verdade, ela se torna um diálogo, é uma via de mão dupla, né? Qual é o resultado de nós comunicarmos com esse estilo de que a nossa comunicação agora, na verdade, ela é um diálogo? Qual que é o resultado disso? Principalmente é a confiança. Nós conquistamos a confiança do nosso cônjuge quando nós comunicamos, mas de uma maneira tão assertiva, tão afetiva e tão efetiva, que agora, na verdade, está existindo um diálogo entre o casal. E o resultado disso é que nós vamos estar avançando para esse estágio de confiança. Agora nós já subimos de nível. Ficou para trás agora essa questão de discutir a relação, cada um colocar o seu ponto de vista da maneira mais maçante possível para defender o seu território, porque está se sentindo totalmente invadido na sua privacidade, está se sentindo ferido na sua consciência. Isso aí ficou para trás agora. O vaso agora que a nossa vida conjugal ela está acontecendo é dentro desse vaso chamado amor e moderação. Nós subimos de nível. Eu gostaria também de encorajar você, se esses assuntos ainda são novos para você, reveja os áudios anteriores sobre que nós temos falado sobre essa questão de nós discutirmos a relação, abrirmos o nosso coração, reveja os áudios. Nós estamos agora em um nível, nós subimos de nível. Agora nós estamos agora em um vaso chamado amor e moderação. Aqui, o que governa agora a vida conjugal é o amor e a moderação. E dentro deste vaso agora, nós comunicando efetivamente e afetivamente, a comunicação agora ela avança para um diálogo e o resultado disso é que nós ficamos cheios de confiança. Essa aqui é a fase da sensação. Nós precisamos nos importarmos com a sensação, tanto quanto aquilo que eu tenho sentido, quanto aquilo que o meu cônjuge também sente, como que ele está, a sua sensibilidade agora dentro da relação. A próxima fase agora dessa comunicação efetiva e afetiva é a conexão, é a fase da emoção. Na fase da emoção, agora o que está em alta agora é a nossa conexão, é o respeito, a conexão e o respeito. O resultado disso é o amor. Se na fase da sensação, a comunicação e o diálogo leva a um relacionamento de confiança, na fase da emoção, a conexão e o respeito leva a essa fase do amor. Aí o próximo passo agora é a fase prática, é o toque físico. E dentro do toque físico está esse reinventar-se,
sair da rotina. Não sei como fica o seu coração diante de todas essas direções que Deus tem dado para a nossa vida. Mas o Espírito é nós jamais desistirmos de investir na nossa vida conjugal para que ela de fato se torne aquilo que Deus mediu e planejou para cada um de nós. Esse espírito de que o nosso casamento, o nosso relacionamento conjugal é o negócio de Deus. Isso jamais pode faltar no seio do nosso relacionamento conjugal. Graças a Deus, nós estamos tomando aqui a palavra de Deus. Aleluia, tem que ser a palavra de Deus. Todo o nosso sucesso, tudo aquilo que nós podemos dar de testemunho, de vantagem, que tem sido alcançado no nosso coração, é porque nós temos tomado a palavra de Deus como norte para a nossa vida. Por isso que nós insistimos em falar, isso aqui não é um conto de fada e nem é uma utopia. É algo totalmente possível aos olhos de Deus. Por que nós falamos possível aos olhos de Deus? Porque humanamente falando, né, diante de todas as dificuldades que se existe nos relacionamentos, se nós não tivermos uma visão, uma disposição de olharmos com os olhos da fé, facilmente nós vamos desistir do relacionamento conjugal. Mas não é porque o relacionamento conjugal é a coisa mais difícil que existe nesse universo. Não é isso. É porque nós, enquanto seres humanos, nós estamos desgastados em todas as áreas da nossa vida. Então, todo aquele que entendeu que Deus, por meio do seu Santo Espírito, na verdade eu amo falar isso, Deus na pessoa de Cristo, por meio do Santo Espírito, agindo no homem, traz o homem para esse estado de normalidade. Então, se nós não entendermos que o ser humano ele precisa de retornar a um estado de normalidade, exatamente esse é o espírito do livro de Gênesis. O espírito do livro de Gênesis é voltarmos ao princípio, onde foram lançadas as bases de tudo aquilo que nós vemos, aquilo que nos rodeia. Então, graças a Deus, quando nós entendemos que nós precisamos retornarmos à realidade, à normalidade, aí nós voltamos à palavra de Deus. Por isso que nós estamos falando aqui de algo totalmente possível, que é o nosso relacionamento conjugal. Nós estamos aqui tomando como base Colossenses capítulo 3, versículo 12, que fala assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Nós estamos aqui falando dentro desse tema da comunicação efetiva e afetiva. E não existe um texto mais adequado para nós avançarmos e para nós nutrirmos
esse espírito dessa comunicação efetiva e afetiva do que seja este. Olha só. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Olha só. De bondade, de humildade. Como é que eu vou ser bom? Como é que eu posso ser bom para o meu cônjuge? Eu só consigo ser bom para o meu cônjuge se houver no meu coração esse espírito de humildade. Nós falamos no áudio anterior que humildade é esse estado de nos esvaziarmos. Quando eu me esvazio, quando eu entendo, me coloco no lugar do meu cônjuge e começo a perceber por que que ele tem tido postura, né, tão, tão agressivas. O seu falar tem ferido, na verdade, quando nós procuramos entender o estado em que se encontra o nosso cônjuge. É esse é que é o espírito de humildade. Quando nós nos colocamos no lugar do nosso cônjuge para entendermos o porquê das respostas, o porquê dos gestos, o porquê, né, de estar se dirigindo à nossa pessoa de uma maneira que nos ofende, de uma maneira que nos machuca. Então, quando nós temos essa disponibilidade, entendemos esse caminho de nos colocar no lado, no lugar do nosso cônjuge, essa é a postura de nós estarmos sendo bons. Que aí, quando nós nos colocamos no lugar do nosso cônjuge, nós vamos entender que ali está uma pessoa também angustiada. Nós não queremos esconder de você essa realidade. A vida humana, ela tem essa característica de ser uma vida angustiada. Na verdade, não sei se você já pensou nisso. Tudo nessa vida, né? Tudo, o sistema que nos rodeia, o ambiente que nos rodeia, o sistema que quer governar a nossa vida, tem somente um objetivo de nos tornar angustiados. Quando nós estamos angustiados, a gente se angustia, às vezes é ansiedade, às vezes é uma frustração, às vezes é um medo. Esse estado de angústia faz com que nós não funcionemos adequadamente. E para um ser cheio de frustração, cheio de medo, na verdade, não adianta nós exigirmos dessa pessoa sobriedade. Por isso que o Espírito Santo está falando ao nosso coração, que todas as vezes que eu me coloco no lugar do meu cônjuge, para entender o seu mau momento, o seu não estar se resolvendo e não estar se resolvido na relação, neste momento eu me torno uma pessoa boa. E a palavra fala exatamente isso. Olha, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Olha, de bondade. Quando eu, quando eu estou, de fato, sendo bom no meu relacionamento? Quando é que o Espírito Santo alcançou vantagem no meu coração de eu estar no meu relacionamento, mas com o meu coração cheio de bondade? Quando eu estou né? Deixo que esse espírito de humildade toma conta da minha vida. E a principal característica da humildade é eu me colocar no lugar do meu cônjuge, me esvaziar dos meus argumentos, das minhas insatisfações. Já imaginou? Insatisfação e a argumentação do meu lado. Quando eu vou para o meu cônjuge totalmente fragilizado pela angústia, pelo medo, qual é o final disso? A cura para isso é eu me tornar uma pessoa boa por meio de me humilhar, de nós nos esvaziarmos, né? Graças a Deus por isso.
Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Se nós realmente queremos o nosso relacionamento conjugal tenha essa realidade do amor e da moderação, não é verdade? Que o nosso relacionamento conjugal agora, que a realidade do nosso relacionamento conjugal seja essa comunicação efetiva, sim, que nós precisamos falar aquilo. Precisa-se discutir a relação, precisa-se abrir o coração, mas isso precisa acontecer em um terreno, em uma base sólida. E nessa manhã, a base sólida que Deus está mostrando para nós é o estilo de comunicação efetiva, mas cheios de afetividade. Tem assim, a efetividade, ela está relacionada à comunicação efetiva, é que precisa se falar, precisa. Nós não podemos haver cerimônia, não podemos haver mistério dentro do relacionamento conjugal. Nesse mistério, nessa distância que existe entre os cônjuges, se nós olharmos na experiência do Jardim do Éden, onde estava Eva, na verdade, onde a mulher estava enquanto ela conversava com a serpente, e onde Adão estava enquanto a mulher conversava com a serpente. Então não pode haver essa distância, não pode haver mistério, né, entre os cônjuges. A nossa vida, ela precisa, nós precisamos no mínimo de honestidade e sinceridade. Nós somos carne da mesma carne. Nós somos osso do mesmo osso, né? Então, não pode haver essa distância. A distância que precisa haver precisa só ser aquela distância que permita que o cônjuge ele vibre, ele viva, não é verdade? Não pode a distância, precisa haver uma distância que faça bem ao nosso cônjuge, uma distância que o nosso cônjuge ele exista de uma maneira feliz. Você não gostaria de que a sua esposa fosse uma pessoa feliz? Você não gostaria de ter a sensação de que o seu marido está vivendo? Então essa distância, ela é saudável e ela precisa haver. É igual uma planta, se nós não colocarmos ela sobre a exposição do sol e nem regarmos, ela morre. O relacionamento conjugal é a mesma coisa, né? Precisa haver uma distância segura. E essa distância segura, ela está debaixo desse formato do amor e da moderação. E hoje nós estamos falando aqui precisamente tendo essa realidade da comunicação efetiva e afetiva. Efetiva porque precisa se falar, e afetiva porque precisa haver, né, o sentimento mais nobre, que é o amor, agora não apenas o amor humano, cheio dessa parte, né, do amor eros, nós já falamos sobre isso, mas principalmente do amor ágape. Na verdade, nós falamos que o amor o amor, ele é um vaso onde ele tem essa realidade da, do amor fraternal, que é o amor, começa ali com esse espírito de irmandade. Depois também ele tem esse amor eros, que é o amor da atração. O marido e a mulher, eles não são apenas irmãos. Eles também não são filéus, não são apenas amigos, mas eles são também, têm a característica do amor eros, que é o amor da atração. Na verdade, existe a atração física, mas tudo isso, tanto o amor fraternal, o aspecto fraternal do amor, o aspecto filéus do amor o aspecto, né, do amor eros, tudo isso precisa estar sendo aí
juntado, né, numa mesma mistura com o amor ágape, que é esse amor da doação. A palavra de Deus fala em João 3, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, na verdade, a nossa comunicação nesse aspecto, né, da afetividade, ela tem essa realidade do amor fraternal, esse composto, né, o amor fraternal, né, o amor filéus, que é a amizade, o amor eros, que é a atração física, mas tudo isso misturado e temperado pelo amor ágape, que é o amor de Deus. Então é dentro desse ambiente agora que o nosso relacionamento conjugal está acontecendo. É essa comunicação afetiva que vai produzir algo de fato efetivo. Agora inverte a ordem, né? Nós estávamos falando de efetiva e afetiva. Agora não, mudou. É afetiva primeiro. A comunicação afetiva que vai produzir de fato algo efetivo. Tomando a palavra de Deus, que nós já temos falado, a bondade agora, a maneira de ser bom, eu vou estar me enchendo de humildade. Lendo a palavra de Deus novamente, olha, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade e de humildade. O próximo passo é de mansidão. Mas como que eu vou ser manso no meu relacionamento conjugal? Eu vou ser manso no meu relacionamento conjugal quando o Espírito Santo ele me leva a ser longânimo. Como que eu vou ser longânimo no meu casamento? Como que eu vou ser longânimo, de longo ânimo? Como é que eu, como que eu vou poder esperar uma reação do meu cônjuge? Para que eu espere uma reação do meu cônjuge? Às vezes nós temos assuntos que são para ontem, mas aí quando nós vamos discutir a relação, o resultado é que nós desequilibramos o nosso cônjuge, ou talvez nós não falamos adequadamente, ou mesmo o assunto requer realmente, é um assunto sério, é um assunto tenso, é um tema sensível, não dá para ter sim uma resposta rápida. Mas o que fazer para nós conservarmos a nossa integridade, a nossa idoneidade, para nós conservarmos, é, permanecermos em um lugar adequado, na é verdade? Então, nós precisamos aguentar. A vida humana é cheia dessa característica também, de nós termos que aguentar. Você precisa aguentar viver, meu irmão. Você precisa aguentar viver, minha irmã. Nós precisamos a vida, ela tem essa experiência também de nós aguentarmos. E nesse aspecto que nós estamos falando aqui, para nós aguentarmos, para nós suportarmos, né, controlar as nossas emoções. Muitas das vezes nós tem situações que nós ficamos irados, tem situação que nos deixa tristes, que nos deixa com sensação de ultraje. Aí você precisa aguentar. Aí a graça de Deus ela chega na sua vida como o quê? Como esse espírito de longanimidade. O que que te torna longânimo? O que que te torna longânimo é esse espírito de amor e de moderação que agora é uma realidade na vida do casal. É o amor fraternal, existe ali esse espírito de irmandade. É o amor filéu, existe esse espírito de amizade. Não é verdade? É o amor eros, existe também esse espírito de atração. Essa pessoa que está comigo, ela me faz falta, ela me completa, mas também existe o quê? Esse amor doação, que é o amor ágape. Aí, esse vaso, essa mistura, esse composto,
que a palavra de Deus fala que chama de o amor. Na verdade, não é amor mais agora como sentimento. Amor fraternal, sentimento. Amor filéu, sentimento. Amor eros, sentimento. Agora, o amor ágape não é sentimento. O amor ágape ele é, na verdade, é aquilo, é a essência de Deus. Quando a palavra de Deus fala do amor, ela nunca está falando do amor sentimento apenas. A palavra de Deus fala que em vós é aperfeiçoado o amor. Quando fala que em vós é aperfeiçoado o amor, está relacionado agora com o amor ágape, que ele tem essa característica de se doar. Então, graças a Deus, de mansidão, olha só, de longanimidade, lendo o texto. Nós estamos lendo com você o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, olha, de mansidão, de longanimidade. E nós estamos aqui falando que e eu vou conseguir ser manso, eu vou ter essa característica de ser manso no meu relacionamento, quando o Espírito Santo de Deus, por meio do amor, que é a essência do próprio Deus, trabalhar em minha longanimidade. Aí eu vou esperar o tempo que precisa se esperar. Que enquanto nós estamos aguardando uma resposta do nosso cônjuge, enquanto nós estamos aguardando um ajuste do nosso cônjuge, enquanto nós estamos aguardando uma reação, que o nosso cônjuge reaja, existe uma obra também sendo feita no nosso coração. O nosso coração ele vai estar sendo cheio de longanimidade. Graças a Deus por esse privilégio de entender que na relação, no seio do nosso relacionamento, está acontecendo uma obra de transformação, tanto no coração do marido quanto no coração da esposa. E qual obra que é essa? É a obra da longanimidade. O Espírito Santo agora está nos tornando de longo ânimo. Graças a Deus. O próximo passo, suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Nós estamos falando da comunicação agora afetiva e efetiva. A comunicação afetiva e efetiva agora, ela tem este privilégio do suportar. Nós agora suportamos. E como que nós suportamos? Como que nós praticamos o suportar? Nós praticamos o suportar perdoando. Olha só como é que a palavra de Deus mostra aí. Suportai-vos uns aos outros, perdoando mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Realmente, fomos sendo aqui bem sinceros e honestos. Nós temos motivos de queixas contra o nosso cônjuge. O nosso cônjuge, todas as suas atitudes, todas as suas decisões, elas são apreciadas por nós. Eu penso que não precisa todas serem é, negadas por nós. Quer dizer que o nosso cônjuge só faz coisa errada. Mas também não quer dizer que o nosso cônjuge só faz coisa certa. Eu vejo que a minha esposa não só faz coisas certas, ela faz coisa errada também. Eu tenho certeza que a minha esposa também me vê não fazendo apenas coisas certas, mas também fazendo coisas erradas. E nesta hora, dentro desse estado que nós estamos vivendo, do amor e da moderação, agora tendo o privilégio de comunicarmos afetivamente e efetivamente, para que essa relação ela continue assim numa direção saudável. Qual é a vantagem que o Espírito Santo precisa alcançar em nós agora? Tanto no coração do esposo quanto no coração da esposa, precisa haver agora um coração, um espírito de suportarmos uns aos outros. E como que nós praticamos suportar uns aos outros, a palavra de Deus dá essa direção. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. É óbvio que tem motivo de queixa contra o outro.
mas nós estamos agora nas mãos do Espírito Santo. O Espírito Santo agora ele está trabalhando no nosso coração. Louvado seja Deus por isso. E agora o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração essa condição de estarmos perdoando. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Nós temos um compromisso, nós temos uma dívida. Eu preciso perdoar minha esposa precisa me perdoar, porque nós temos uma dívida. Mas sabe com quem que nós temos essa dívida? Olha só, vou ler o versículo 13 para nós entendermos a quem nós precisamos pagar enquanto perdoamos o nosso cônjuge. Versículo 13, vou ler de novo, olha. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outrem. Por que eu preciso perdoar minha esposa? Agora vem a resposta. Por que a esposa precisa perdoar o marido? A resposta está aqui, olha. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Está vendo? Agora nós estamos aqui perdoando uns aos outros, não é porque nós somos bonitinhos, porque de fato, né, nós somos bonitinhos, nós somos belos, nós somos lindos, né? O marido é lindo e a esposa é linda, sabe por quê? Não só por causa da aparência física, mas é porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus ele nos criou da maneira, nós somos a poema de Deus, nós somos a obra-prima da criação de Deus. E agora, dentro da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós chegamos agora ao estágio de suportarmos uns aos outros. E nós fazendo isso, atendendo a um rogo do Senhor, que nos encoraja, olha só, perdoai-vos, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós também. Graças a Deus. O versículo 14 fala assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Então, a palavra que fica para nós nessa manhã, agora, dentro desse espírito desse vaso do amor e da moderação, e vivendo essa realidade da comunicação afetiva e efetiva, ou seja, cheios de amor, fazendo aquilo que precisa ser feito, não pode faltar em nós o quê? A bondade, na verdade, nos esvaziando, que é a humildade. Não pode faltar a mansidão, nós tendo aqui a longanimidade, sendo do longo ânimo, tendo condição de aguardar a reação positiva do nosso cônjuge. E nós precisamos também suportar, por meio dessa dívida que nós temos diante do Senhor. O Senhor nos perdoou, agora é a nossa vez de perdoarmos. E o resultado disso, graças a Deus, olha só, o resultado disso, versículo 14: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O resultado de tudo isso, que agora é o amor de Deus. Ele vai trabalhar no nosso coração a perfeição. O casal perfeito existe? Humanamente falando, não. Mas espiritualmente falando, existe sim. O casal perfeito é aquele que está debaixo desta obra transformadora do Espírito. E o que é a obra transformadora do Espírito? É o amor de Deus sendo aperfeiçoado, tanto o marido quanto a esposa, dando ali condição ao Espírito Santo de Deus de alcançar vantagem no seu coração. E nós vivermos a nossa vida conjugal dentro desse vaso conhecido como amor e moderação, agora tendo essa comunicação afetiva e efetiva, exibindo que nós estamos aqui agora como um vaso na mão do oleiro. O Senhor está trabalhando tanto no coração da esposa quanto do esposo o amor, que é o vínculo da perfeição. Que essa direção que o Espírito Santo nos deu nesse dia possa nos guardar e que cada um de nós possamos avançar. Medite nessa porção da palavra que foi lido, Colossenses 3, do 12 ao 14. Medite nessa palavra, folheie essa palavra nesse dia,
para que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração. Eu deixo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, querida e querido jovem, um forte abraço fraterno em Cristo.